Olá, meus alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Então vamos mais para a nossa segunda aula, web aula, de Sociologia. Hoje temos um assunto bem interessante para tratar, né? Como vocês podem ver no slide ali, é ciência política, é a direita e a esquerda, né? Então esse é um assunto que traz bastante polêmica hoje na sociedade, né? Traz falta de interpretação desse assunto ou falta de entendimento, né? Então eu vou tentar esclarecer, né? Sempre foi o objetivo da ciência política explicar, né, a direita e a esquerda, como que ela funciona. E na aula de hoje eu vou tentar me basear na visão da sociologia nesse sentido do que é esquerda, o que é direita, né? Então é uma visão bem fácil de aprender, mas que causa bastante dúvida nas pessoas. Assim. Então eu vou tentar esclarecer de uma forma igualitária, né, dos dois lados, assim, para vocês entenderem. Né? E claro, né, não vou tirar tudo da minha cabeça. Né? Então essa aula de hoje ela vai ter por base um sociólogo chamado Norberto Bobbio. Né? Então tem até o livro dele, eu vou no próximo slide vai aparecer o nome do livro, tá? Se vocês quiserem baixar o livro, é interessante. Então, o que eu vou fazer aqui é baseado na sociologia mesmo, né? Então, não é só, né, aquilo que você vê na mídia ou vê na internet, não. Então, existe uma discussão científica em cima desse assunto e é o que eu quero trabalhar nessa aula com vocês. Né? Então, como vocês podem ver ali, ó, o nome do livro é Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. Né? O autor é o Norberto Bobbio, e ali tem a fonte ali, né, para vocês lerem ali no slide. O que ele faz nesse livro, necessariamente? Então, ele levanta, ele faz uma interpretação do que é esquerda, o que é direita, e como que funciona essa linha teórica, né? Como que você vai discutir isso aí, né? Então, a discussão não é simples, assim, necessariamente, né? Então, como é que funciona? Geralmente, né, a história, assim, a, o que se fala, assim, que tem mais presente nos meios mais fáceis de entendimento e de encontrar as informações, é na história que a esquerda e a direita surgiram, né, ali na França, né, no parlamento francês, né, onde você tinha as pessoas que sentavam ao lado esquerdo do rei, né, eram os representantes das classes populares, né, eram os representantes, né, da parte mais, digamos, pobre, né, da sociedade. E na parte da direita você tinha, então, os aristocratas, você tinha, né, a parte dos que apoiavam a nobreza, né, e o absolutismo, assim por diante. Então, o que acontece? Isso é o ponto histórico, necessariamente. Que não vem ao caso aqui a gente discutir esse ponto histórico, necessariamente. O que eu quero discutir com vocês é o que é, né, a esquerda e a direita e como que ela funciona no sentido político de hoje. Né? Então, hoje nós não temos mais absolutismo, não temos mais o rei, né? E no parlamento brasileiro, por exemplo, no Congresso Nacional, não existe sentar esquerda e direita, esse tipo de coisa como se diz na história, necessariamente. Então, isso aí é assunto mais fácil, mais um pouco mais. Não vou dizer senso comum, né? Porque é uma questão histórica, mas é uma coisa mais simples de entender. Então, o Norberto Bobbio ele vai então fazer interpretações do que seria, né, a esquerda e a direita na sociedade. E aí eu selecionei alguns parágrafozinhos, algumas partes assim, né, para a gente poder entender o que ele fala sobre isso, né? Então, ali como se fala no texto ali, ó, né, a esquerda e a direita possuem características específicas, né? E ele levanta no livro, então, quais são os critérios para se dizer que alguém é de esquerda e de direita, né? Então, todo mundo hoje tem um pensamento que pode se encaixar para o lado da esquerda ou para o lado da direita, né? Esquerda e direita. Então, acontece, todo mundo pode se dizer de esquerda e de direita em alguns sentidos, né? Em algum modo de pensamento. Existem as variações nisso, né? Que é o centro-esquerda, centro-direita, a extrema esquerda, a extrema direita, né? Então, mas esses assuntos de extremos, né? Centro-esquerda, centro-direita, vai ser na próxima aula que eu vou falar então de partidos, né? Os partidarismos. Daí eu vou tentar explicar
como que funciona os lados mais específicos da esquerda e direita. A ideia da aula de hoje é a gente trabalhar o que é a esquerda e o que é a direita, nesse sentido de discutir os pontos principais de cada uma delas. Porque daí depois, para entender a extrema esquerda, a extrema direita, toda essa questão, é mais fácil através de uma questão mais prática de partidos e uma interpretação mais, digamos, da sociedade brasileira, da política brasileira. Então, uma aula um pouco mais prática, digamos assim. Então, hoje é bem teórico mesmo, né? Então, o esquema é a gente pensar como que funciona, né? Esses lados no sentido teórico. Então, ele fala assim, ó, ali no slide, como vocês podem ver ali, ó, ele fala assim: parte da constatação de que os homens, por um lado, são todos iguais entre si. Do outro, cada indivíduo é diferente dos demais, né? Então ali já está a primeira definição, necessariamente, né? Então, do que é esquerda e que é direita. Então, dos dois lados tem concepções diferentes do que é o homem, por exemplo, a essência humana, né? Como que funcionam as relações sociais. Cada lado tem um pensamento diferente. Então, o Norberto Bobbio ele faz uma interpretação mais concisa, né? Dentro de todo esse ponto aí. Então, os que consideram mais, o que se considera mais importante para a boa convivência humana, aquilo que os une em uma coletividade estão na margem da esquerda e podem ser corretamente chamados de igualitários. O que acham relevante para a melhor convivência, a diversidade e a competitividade estão à margem da direita, que pode ser chamado de meritocratas. Então, assim, Então, a primeira definição que ele faz é o quê? Se você é de esquerda, necessariamente, né? Você deve pensar numa coletividade, né? Numa convivência humana com aquilo que é comum, né? O que é bom para todos, digamos assim. E a direita, ela vai pensar numa questão um pouco mais do que os indivíduos, eles não são iguais necessariamente, mas que eles têm que estar numa competitividade, né, para mostrar, para desenvolver mais os seus atributos e tal. E aí chama então de meritocratas, né, ou meritocracia, digamos assim. Né? Você tem uma competição entre os indivíduos, então não são considerados exatamente iguais nesse sentido. Né? Então as duas concepções têm esse parecer na relação do indivíduo necessariamente. Então acontece, ali eu coloquei para vocês algumas definições mais breves, né, do que é esquerda e do que é direita. Então, são de esquerda pessoas que se interessam pela eliminação das desigualdades sociais. A direita insiste na convicção de que as desigualdades são naturais e, enquanto tal, não são elimináveis. Então, acontece. A esquerda, necessariamente, ela preza por uma sociedade onde você consiga colocar as pessoas numa condição de igualdade no sentido de desenvolvimento, né? No movimento humano. Então, é possível criar uma sociedade onde todos podem ter acesso às questões, né, básicas de saúde, de educação, de segurança, de tudo, né? A direita, necessariamente, ela vê que existem diferenças nessa existência humana, né? E que as desigualdades elas existem geralmente na natureza mesmo, né? A natureza cria essas desigualdades e que elas vão sempre existir na sociedade, não tem como eliminar, né, essas desigualdades. Então, no próximo item, ele fala assim: a direita confia que as desigualdades sociais possam ser diminuídas à medida em que se favoreça a competitividade geral. Né? Então, você criar condições para que as pessoas possam competir na sociedade para que assim você consiga eliminar as desigualdades, né? Então, ó, você minimiza a proteção social e maximiza o esforço individual. Então, o que acontece? É só você pensar assim, a esquerda ela tem uma visão mais do coletivo, de inserção das pessoas como um todo, a direita ela é mais individual no sentido de competitividade, de valorizar aquilo que você tem, aquilo que você desenvolve, né? Então ela é um pouco mais fechada no indivíduo, a esquerda é mais fechada um pouco na sociedade. Então, a esquerda prioriza a proteção contra a competição social, né, na escolha entre a competitividade e a solidariedade, enfatiza essa última. Então, a ideia da esquerda, nesse sentido, né, é você criar uma solidariedade, ou seja, os seres humanos podem ajudar o próximo e desenvolver, criar uma igualdade de competição entre cada um dos indivíduos. Né? Então, isso é o ponto mais os pontos mais detalháveis, assim, mais importantes, tanto da direita quanto da esquerda, que o Norberto Bobbio coloca no seu texto, né? Então, assim, é claro, né, galera, que eu fiz, assim, um recorte aqui é imenso, né? Então, assim, tipo, muito, muito recortado do que ele fala. Os argumentos do Norberto Bobbio é muito grande, né? Então, eu não tenho tempo de ficar discutindo o livro inteiro, né? É importante que vocês busquem. Tem na internet, né? Eu pesquisando para fazer essa aula,
eu achei o livro inteiro na internet de graça para vocês lerem, né? Então, ali vale muito a pena vocês procurarem na internet. Qualquer coisa, eu posso passar para vocês aí, para os nossos meios de comunicação, né, os links para vocês lerem o texto inteiro, né? Então seria interessante de ler. Aqui eu estou fazendo apenas recortes de alguns pontos que eu achei legal de discutir na aula apenas. Então isso então você tem que sempre ver, né, para a gente ter mais um conhecimento maior das questões, é importante ir na fonte mesmo da onde nós estamos discutindo, né? Então eu fiz um pequeno desenho aqui nos slides que agora eu acho que fica mais fácil de entender, assim, ó. Como que a gente pode, então, exemplificar a esquerda e a direita, né? Então, eu fiz um resumo, né, muito fácil para entender. Então, pensa assim, ó. Se você se considera de esquerda, necessariamente, o que você tem que pensar, né? Você tem que pensar na lógica progressista. O que é a lógica progressista? É pensar que você pode moldar a sociedade para que a sociedade crie um progresso entre todos os seres humanos, né? Então ali, ó, eu coloquei ali, a esquerda pensa no desenvolvimento social. Logo, então, né, brincando um pouquinho, a esquerda gosta de falar de ser humaninhos, né? Que é política e as relações as relações, né, entre governo, Estado, políticas públicas, tudo isso tem que pensar em prol do desenvolvimento dos seres humanos em si, né? Dos ser humaninhos. Já a direita, ela tem um pensamento liberal. Então, o que é o pensamento liberal? O pensamento liberal, necessariamente, ela é a ausência, né, do Estado nas interferências econômicas. Então, a direita, ela tem um pensamento mais no desenvolvimento da sociedade no meio econômico. Então, pensa assim, a esquerda gosta de ser humaninhos, a direita gosta de grana, de capital. Então, como é que funciona? A esquerda, ela vai fazer programas que desenvolvam a condição humana do trabalhador, a condição humana do pobre, das minorias, né? Ela vai procurar políticas que fazem com que os direitos sociais, que o Estado seja um Estado forte e que dê direitos sociais para as pessoas menos favorecidas, para que todos possam ter um desenvolvimento. Já a direita pensa da seguinte forma, que o Estado ele deve garantir que o mercado, que a sociedade crie meios para ter a competitividade e que para os indivíduos possam se desenvolver. Então a direita pensa assim, se você desenvolver o meio econômico, desenvolver a competitividade, a concorrência, se você desenvolver os atributos particulares de cada pessoa, você vai conseguir, então, desenvolver o resto da sociedade. Então, criando essa competitividade, as pessoas se esforçam para conseguir criar, né, para ter um destaque, para se desenvolver na sociedade, sobreviver na sociedade. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: a esquerda tem um pensamento macro da sociedade, no sentido de desenvolvimento social humano, parcelado não, junto com o Estado, necessariamente, porque uma das coisas que tem que ser colocadas nesse sentido é a relação do Estado. Então pensa assim, a esquerda, o Estado é máximo, o Estado é maior, na direita o Estado é mínimo, né? A direita não pensa na influência do Estado. O Estado, qual que é a função do Estado na visão da direita? É a visão liberal, né? De que o Estado tem que garantir apenas três coisas, né? Que é saúde, educação e segurança, para que a pessoa possa competir de pé de igualdade no sentido dentro do mercado, dentro da meritocracia. A esquerda já pensa que tem que ter todo desenvolvimento em todos os sentidos, em todas as áreas do desenvolvimento humano, e que o Estado tem que favorecer isso aí, né? Então é basicamente essa a ideia, né? O que acontece, cara, os dois lados, eles são bons, necessariamente, para se discutir, né? A gente não pode deixar de pensar, como nós vemos a sociedade capitalista, por exemplo, nós não podemos deixar de pensar, né, na questão econômica, né? A desenvolver colocar um desenvolvimento econômico para as pessoas é importante, desenvolver o Estado, desenvolver a relação da economia do Estado para que desenvolver as pessoas é importante. Mas não podemos deixar de pensar de que as pessoas, né, essa meritocracia, né, ela não acaba dando condições para todo mundo fazer. Então tem gente que perde nisso, tem muita gente que perde. É muita desigualdade. Então a esquerda tenta fazer com que seja mais igual para todo mundo nessa questão e que o Estado possa contribuir para isso, né? Então é mais ou menos essa a ideia dos dois aí. Eu coloquei para vocês aqui, a letra ficou um pouco pequena, eu não consegui aumentar mais porque a imagem era grande, né? Mas vocês podem ver ali, eu vou comentar alguns pontos desse slide com vocês sobre alguns
orientações de pensamento entre a esquerda e a direita. Então, na parte azul ali é a direita e a parte vermelha é a esquerda, né? Então, vamos lá. Eu vou comentar alguns pontos só. Depois vocês podem pausar o vídeo nessa parte e ler ali, né? Tentar aumentar a tela no seu computador, tentar ler os pontos importantes, né? Os pontos de pensamento, né? Ou de tendência. É legal que a imagem coloca tendências, né? De pensar dessa forma. Quer dizer que todo mundo da esquerda pensa assim, todo mundo da direita pensa assim. Então, na verdade, são linhas gerais, né? De questionamentos aí. Então, por exemplo, né? Com questão ao governo, o que a esquerda e o que a direita pensa, né? Então, o governo, no sentido de governo, a esquerda pensa assim, ó, que é bom que atue com força na economia para evitar abuso das empresas, ou seja, para que o Estado possa fazer um controle maior no desenvolvimento econômico da sociedade, de todos, né, de que as empresas não oprimem o trabalhador, de que as empresas não retirem direitos, não criem trabalho escravo, né, que o Estado possa fazer um controle maior na questão do trabalho e tal, para que todo mundo tenha direito a salário, a ter um trabalho, ter direitos e tal. Já o que a direita pensa, né? Quanto menos atrapalhar a competição entre as empresas, melhor. Então, ou seja, é jogar para o mercado, jogar para as empresas serem mais competitivas, para ter uma maior circulação de capital, sem que o Estado interfira nisso, né? Que as empresas façam, né? Se utilizem da exploração do trabalho e tal, para criar uma competitividade e desenvolver a economia e assim por diante. Então, ali, ó, na questão das leis trabalhistas, né? A esquerda pensa que as leis trabalhistas têm que proteger os trabalhadores, né? E a direita pensa, então, que devia aliviar, né? As leis trabalhistas deviam aliviar mais para as empresas no sentido de direito dos trabalhadores, né? Então, diminuir direitos dos trabalhadores. É o que, por exemplo, a reforma trabalhista fez no governo Temer. O governo Temer teve eu vou falar disso na próxima aula, mas só para contextualizar, o governo Temer, por exemplo, ele tinha uma lógica de direita. Então, por exemplo, políticas como a reforma trabalhista, né, os caras da esquerda odiaram, votaram tudo contra, né, porque ia diminuir os direitos dos trabalhadores. Já a galera da direita no parlamento brasileiro votaram a favor, né, porque isso favorece o maior desenvolvimento econômico, né? E não está errado nesse sentido, os dois lados estão certos de pensar. Realmente, os trabalhadores perderam seus direitos trabalhistas, flexibilizou seus direitos, né? A esquerda estava certa em questionar isso aí, né? Que tirou direitos, então ela é contra isso, mas isso teve um desenvolvimento econômico no sentido do capital, né? Do crescimento do capital, do mercado financeiro, assim por diante. Então, são linhas teóricas de discussão, no caso, né? Então, ó, aí nesse quesito comportamento. Então, vamos jogar algumas questões mais que criam até uma certa polêmica na sociedade. Você pode pensar ali, por exemplo, na questão da religião, né? Então, a esquerda, ela acredita que Deus não necessariamente torna a pessoa melhor. Então, ou seja, a esquerda pensa que não é só em Deus que tem que se pensar. A esquerda nunca nega Deus, tá? Então, não vamos criar polêmica nesse ponto, né? Então, mas é que não é só Deus que cria isso aí, né? Tem que ser a partir dos próprios homens fazer essa questão de tornar as pessoas melhores e tal, uma discussão. Já a direita já pensa já no quesito religião mesmo, no sentido da influência de Deus, essa questão toda, né? Então, isso é muito superficial nessa discussão. Então, não precisa, né, a gente entrar muito nesse ponto, né? Mas, por exemplo, tem alguns temas ali, ó, por exemplo, armas, né? Obviamente, a esquerda é contra o porte de armas, porque ela entende que as pessoas elas não sabem usar essas armas e vai criar uma violência muito imensa e que tem que fazer a proteção do cidadão é o próprio Estado. Já a direita pensa que não, né? Que as armas, então, devem ser legalizadas e que o indivíduo deve ter o direito de se proteger, independente do Estado, né? Que o Estado é ineficiente na proteção do indivíduo, então o indivíduo tem que ter esse direito de se proteger. Então, são duas concepções diferentes de ideias, né? Então, você pode pegar ali, por exemplo, né? Ali na questão, vamos pegar ali adolescentes, né? A direita, a esquerda, por exemplo, pensa que os adolescentes devem ser reeducados, né, no sentido de reintegrar na sociedade, de melhorar a educação e tal. A direita já pensa, não, que eles devem ter a punição como com outras pessoas, né, no sentido prisional e tal. Então, são vários outros itens. Eu não vou ficar muito tempo aqui, que meu tempo é curto, né, nessa questão de discussão. Basta vocês lerem ali a tela, né?
Então, um pouquinho, mas assim, ó, lembrando sempre que essa imagem ela é só aproximada, não quer dizer que todo mundo da esquerda pensa assim, todo mundo da direita pensa assim. Né? Então tem que ser, são apenas alguns itens só, né, de questionamento, né? Então não é geral para todo mundo, tá, galera? Então tem que pensar nesse ponto com relação às informações dessa imagem em si. Então aqui eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de políticas públicas de esquerda e da direita, né? Então, por exemplo, o que já foi feito no Brasil? Na esquerda, por exemplo, o programa Bolsa Família é um programa de esquerda, o SISU, o FIES, né? A manter as estatais, né? A proteger as estatais, deixar as empresas, colocar empresas na mão do Estado, né? Para o Estado gerar emprego, gerar economia. Esse é o pensamento de esquerda, né? Valorizar os direitos trabalhistas, valorizar os sindicatos, né? Política de garantia de direitos para as minorias. Então, por exemplo, índios, negros, pobres, homossexuais, professores, todas as classes, né, menos favorecidas da sociedade tem que ter uma política de proteção do Estado. Já a direita, ela pensa num bloco mais econômico, então você tem que pensar lá. Ela pensa na questão da movimentação da Bolsa de Valores e investimentos no Mercosul. O Estado tem que ser mínimo, então não pode ter influência do Estado na economia. Privatização, então quanto mais você diminuir empresas estatais, melhor, né? Então, você colocar na mão da iniciativa privada, o trabalho vai ter uma melhor qualidade, né? Então, porque o Estado se torna ineficiente no quesito de serviço, né? Então, eles pensam dessa forma. Então, em vez de deixar ineficiente, joga para a iniciativa privada que ela fará o serviço, né? Então, a base, eles pensam na questão do desenvolvimento econômico do Estado, não do desenvolvimento social, né? E eles defendem políticas como reforma trabalhista e da Previdência também, né? Porque a Previdência, por exemplo, exonera muito a questão do dinheiro do Estado, né? Para aposentadoria e tal. Né? Então, né, dá pra gente, quando a gente voltar às aulas, eu gostaria de fazer uma aula presencial sobre esse assunto, para a gente poder debater sobre esses assuntos, né? Poder debater um pouquinho mais como discutir a esquerda e a direita e tal, nesse sentido. Né? Então, ali eu coloquei para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje, eu coloquei para vocês, então, para vocês fazerem uma redação para mim. Faça no caderno, né, essa redação. Eu quero que vocês escrevam como que vocês veem essa relação de esquerda e direita hoje no Brasil, como que o Brasil se configura nessa questão toda. E no final do texto, se você puder, né, dizer qual então é o seu posicionamento, se você é esquerda ou direita, né, pode escrever aí sem medo mesmo. E depois eu quero ver se eu consigo fazer uma estatística, né, para saber como a turma de vocês se comporta, se elas são mais de esquerda, mais de direita, para a gente ter aí uma base, né? Então, eu estou aberto a discussões, a perguntas, né? Eu espero que eu fui, né, nessa minha fala, justo com os dois lados, né? Eu não quero favorecer nenhum nem outro. É importante a gente falar dos dois lados, né? Então, é legal que vocês conheçam os dois lados da moeda aí. Beleza, povo? Então, desejo a todos vocês tudo de bom, né? Mais uma vez eu falo, viva a sociologia aí, né? E vamos estudar, galera, né? Vamos esperar que esse tempo aí passe rápido e a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Valeu, muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana, um grande abraço para todos. Valeu e até mais.